Olá, a gente está aqui no C-Level Entrevista, um programa da Folha de São Paulo. É uma edição especial com os assessores econômicos dos principais candidatos à presidência. A gente está hoje com o Dario Durigan, ministro da Fazenda. O Dario trabalhou no governo Lula II, trabalhou no governo Dilma Rousseff, também trabalhou na Prefeitura de São Paulo e aceitou o convite para ser o número 2 do Haddad no Ministério da Fazenda. Desde março, ele está chefiando o Ministério da Fazenda. Eu sou a Mariana Carneiro, secretária de redação aqui em Brasília. E nessa entrevista estou com a Adriana Fernandes, que é repórter especial e colunista da Folha, e com a Idiana Tomazelli, que é repórter especial da Folha aqui em Brasília. Bom, ministro, obrigada pelo convite. Obrigada por ter Obrigado eu vindo. pela oportunidade. Bom dia a vocês. A gente vai falar um pouco aqui sobre o projeto, o plano, né, do Lula, se foi eleito para um governo, quarto governo. Bom, uma das maiores preocupações, o senhor tem respondido bastante sobre isso, é sobre o gasto público, o ritmo do gasto público, né, e sobre a dívida pública, que aumentou bastante nesse mandato do Lula, né. A gente quer saber se, eventualmente, a regra que existe hoje, que é o arcabouço fiscal, né, que permite uma expansão de gastos de 2,5%, pode ser reduzida. Essa expansão de 2,5% pode ficar menor para poder fazer as despesas crescerem num ritmo menor. Primeiro, bom dia de novo a vocês. É importante dizer que a gente tem alguns dados, como o dado do endividamento, que preocupa. A gente teve um crescimento de endividamento em razão da taxa de juros. A gente pode discutir depois quais são as causas para a taxa de juros no Brasil ser alta assim. Mas é importante olhar para a parte cheia do copo, que a gente tem, inclusive recentemente, inflação muito baixa. Tivemos o último dado dos primeiros 15 dias de agosto, com deflação no país de 0,04, em especial alimento. Desemprego. Hoje nós vamos ter o dado da PNAD com taxa de desocupação 5,3, mais um recorde de desemprego no país. Então tem muito dado positivo, crescimento do país nesses 3 anos e meio acima da média. Então o país tem avançado, apesar dos desafios, e sempre, desde o começo de 2023, a gente tem alertado. Os desafios seguem, a gente não está resolvendo todas as questões. Nós estamos endereçando e avançando. Na regra fiscal, depois de um grande desarranjo que a gente teve, seja institucional, vamos falar um pouco disso também, seja fiscal, seja econômico, de respeito com os mais pobres, respeito com os estudantes, com a saúde pública, eu considero o ano de 2023 como um ano de transição, em que a gente organiza a casa, paga calote de governador, paga calote de precatório, bota o recurso de uma série de despesas que foram aprovadas sem fonte de receita, como o caso do Fundeb, como o caso de piso de saúde. E se você toma o ano de 24, 25 e 26, esses 3 anos que foram os anos em que o arcabouço fiscal funcionou com plena vigência. Lembrando que 23, o arcabouço ainda não funcionou de maneira total no país. E você somar, tem uma sazonalidade. Então tem trimestre de 24 a 26 que tem um aumento de gasto no país em proporção com o PIB ou em proporção com o histórico. Mas no agregado, nós temos um impulso fiscal negativo no país. O arcabouço fiscal, ele funcionou para limitar o crescimento. Nós crescemos os gastos no país, mas crescemos num ritmo menor do que a arrecadação. De 24 a 26, se você desconsidera o ano de 2023, na minha hipótese, para reconstruir o orçamento público, reconstruir o Estado, inclusive a legitimidade social e política das instituições, e olha para o período em que a nova regra fiscal valeu no país, de 24 a 26. Você tem contenção de gasto e não expansão de gasto em proporção do PIB, ainda que você possa atualizar, como a Mariana disse, até 2,5%. 2,5% é o limite por ano, a depender da arrecadação que venha do ano anterior. Sempre de modo a garantir que você gaste menos do que você arrecada. Então, o arcabouço fiscal, ele é uma boa regra para o país. Você tem alguns questionamentos sobre exceções, sobre algumas questões financeiras que a gente vai poder tratar também, mas, no geral, é uma boa regra, que tem que ser fortalecida. Os parâmetros do arcabouço, alguns são intrínsecos ao arcabouço, como, por exemplo, a possibilidade de crescimento até 2,5 ou o piso de investimento, são parâmetros internos do arcabouço. Outros não são internos do arcabouço, mas eles compõem o nosso conjunto de regras fiscais, como, por exemplo, a meta de superávit, que ela tem que ser bem enquadrada junto com o arcabouço. Então, trabalhar esses vários elementos, mínimo de investimento,
máximo do crescimento do limite, meta de superávit, nós temos que ir fazendo esses ajustes nesses índices de modo que a gente tenha uma trajetória da dívida pública, que inclusive está previsto no arcabouço que nós propusemos, uma trajetória de estabilidade e redução da dívida pública. E nós vamos buscar isso, seja cumprindo as metas de resultado primário, que é um elemento, seja ajustando os parâmetros do arcabouço, os variados parâmetros que nós temos, seja garantindo que nós vamos seguir arrecadando mais com o crescimento do país, com justiça tributária, com fechar a distorção, do que gastar. Mas isso significa o quê na prática? Onde que pode haver essa calibragem, de forma até o próprio Banco Central cita o ritmo de crescimento dos gastos como um fator que acaba afetando a confiança dos investidores e contribuindo, né, talvez para esse juro mais alto. Onde que vocês acham que há espaço para calibrar, de forma até a inspirar essa confiança maior nos investidores? Veja, inspirar a confiança é o que nós temos feito todo esse tempo. E veja, olhando inclusive para os aspectos básicos da convivência política do país. Eu acho engraçado que a candidatura dos Bolsonaro traga que eles vão criar um conselho superior para dialogar com as instituições sobre como atender um fiscal melhor para o país. Primeiro que em 22 foram eles que arrebentaram com o fiscal do país para tentar ganhar a eleição. Perderam a eleição lá. Não só fiscal, como Polícia Rodoviária Federal instrumentalizada. A gente viu tudo isso e o resultado que isso teve na frente. Eles vivem atacando as instituições. É o dia inteiro atacando a urna eletrônica, atacando a vacina, que deve ser vista como uma instituição da saúde, atacando o judiciário, atacando o ministro do Supremo. Agora vai dizer o seguinte, não, na política e na discussão pública a gente ataca todo mundo. Aí para discutir economia nós vamos sentar com todo mundo numa mesa e vamos discutir como que a gente vai, com diferentes cenários. De novo, quem está fazendo isso de maneira civilizada somos nós, desde o começo. Mas E, só para entender. concretamente, olhando para frente, o que nós precisamos no país? A gente teve, da década de 90, em especial passando pelos 2 primeiros mandatos do presidente Lula, um equilíbrio entre receita e despesa, de modo que a gente estava arrecadando mais do que gastando. Os juros era alto também, mas por consequências, por condições diferentes de dependência internacional. Com a crise de 2014, 2015, isso se inverte. A despesa segue no mesmo patamar e a receita cai. E a gente passou de 15 até o ano passado fazendo déficit no país. Então nós estamos há 10 anos fazendo déficit. Nós chegamos num ano de eleição, 2026, e a pergunta é, o que nós podemos esperar para o futuro? Essa é a pergunta, que ancora ou não confiabilidade e perspectiva. E é isso que nós estamos dizendo. Nós tivemos que reconstruir. O presidente Lula teve que voltar à presidência para entregar um orçamento sem armadilha, sem artimanha, sem esconder, prevendo superávit para o ano que vem. E a partir do superávit do ano que vem, nós vamos seguir tendo superávit no país, Mas dando é um estabilidade. superávit, ministro, desculpa, é um superávit que a gente chama raiz, verdadeiro, sem essas exceções? É isso que a gente vai ver? Porque até agora tem as regras, né, como o senhor bem disse, que permitem uma série de exceções e que faz com que o resultado, o esforço fiscal verdadeiro, né, aquele que impacta a dívida, não seja aquele que está mensurado pelas regras do arcabouço, que permite essas exceções e que elas têm aumentado. O senhor tem que reconhecer que isso está acontecendo. Veja, eu reconheço algumas coisas. Eu acrescento aqui, desculpa Por interrompê-lo, favor. eu acrescento aqui a própria declaração do presidente Lula de que ele quer ver as despesas de ciência e tecnologia fora do teto do arcabouço. Ele deu uma declaração recente Mas isso já nessa está. O direção. Tribunal de Contas da União se reconheceu como instituição de ciência e tecnologia, de modo que a receita que ele tem fica fora do limite do arcabouço. Então, é uma regra Sim, que já existe e mas muitas a vezes é deturpada por alguns sim, órgãos, mas a inclusive. sinalização que ele deu era de ampliar a outros gastos de inovação, de ciência e tecnologia nessa direção. Ele falou isso num evento recente, no mês Me passado. permita te dizer, Adriana, sobre qual é a sinalização que o presidente Lula dá para o país. O presidente Lula passou 8 anos sendo presidente da República, de 2003 a 2010. Em todos os anos ele fez superávit primário. Ele fez a reserva. Se a gente tem reserva internacional hoje e a gente é credor líquido externo, ou seja, os ativos que a gente tem em moeda estrangeira são maiores do que as dívidas que nós temos com credores externos. Então, o que a gente já viu, e muita gente nova que nos acompanha, às vezes não lembra disso.
de quanto a gente ficou suscetível à crise externa, choque externo, na década de 90 e no começo dos anos 2000. Hoje nós não temos mais esse dilema, um dilema que foi superado pelo presidente Lula. O presidente Lula volta para a presidência da República, depois do ano de 2022, em que você teve PEC kamikaze no orçamento. Houve uma espécie de bomba atômica no orçamento no período da eleição, para gastar mais sem previsão orçamentária, para dar calote em precatório, para isso, para aquilo. A gente recebeu, além de todas as outras coisas, do desrespeito às mulheres, à saúde pública, nós recebemos um orçamento muito bagunçado. E o presidente Lula entrega um orçamento esse ano, para o ano que vem, o projeto de lei orçamentária de 2027, sem nenhuma artimanha, sem usar nenhuma Vai artimanha ser com uma previsão de superávit. Pra valer. Para valer. Se você considerar todas as exceções, e veja, falando sobre as exceções do arcabouço, eu não gosto de exceção no arcabouço fiscal. As regras fiscais, elas devem ser cumpridas. Todas as exceções não foram exceções que foram tomadas em termos de decisão só pelo presidente ou só pelo governo. Todas as decisões ou teve decisão do Congresso Nacional ou teve decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos olhar algumas exceções. Gasto com o tarifaço para apoiar as empresas. Nós propusemos, o Congresso, além de aprovar a lei de reciprocidade por unanimidade, também deu aval para que a gente conseguisse abrir crédito extraordinário para além do limite do arcabouço, sem tirar do limite da meta. Então nós vamos cumprir meta, mesmo dando crédito extraordinário, para poder atender as empresas afetadas. Em 2024 você teve o Rio Grande do Sul. Uma calamidade, a gente não tinha previsão no orçamento para atender uma calamidade que não tinha como ser planejada. O Congresso aprovou um decreto, não foi nem proposta do Executivo, o Congresso aprova um decreto tirando, aí sim também das metas, a ajuda para o Rio Grande do Sul. Então, esse tipo de tema, ele tem que ser encarado do ponto de vista da política. Mas teve outros programas públicos que foram financiados fora da meta. O próprio Minha Casa Minha Vida, todo esse programa de crédito feito. Não é verdade isso, Mariana. A meta, ela funciona para a receita primária. A meta, a gente está falando do arcabouço aqui. O arcabouço também funciona para a despesa primária. A despesa primária, ela está contida com o arcabouço. A despesa primária, para quem nos assiste, é o dinheiro que está no orçamento público e o governo empenha e paga as pessoas. Eu empenho e pago, eu não espero essa receita voltar. É uma receita que vai, é um caminho. Esse ano, a despesa primária, nós estamos bloqueando 17 bi do orçamento. Ano de eleição, em vez de dar calote em governador, calote em precatório, nós fizemos uma contenção no executivo, dizendo, nós não vamos gastar 17 bi, porque nós estamos tendo um problema externo e eu preciso, apesar da guerra, cumprir minha meta fiscal no fim do ano. É isso que nós estamos fazendo esse ano. Existe uma confusão proposital, dado o momento de eleição, e eu não estou aqui criticando, mas eu preciso esclarecer isso. Existem algumas despesas financeiras que também têm previsão orçamentária, que foram aprovadas pelo Congresso e que são mobilizadas enquanto empréstimo via bancos, públicos ou privados, e os bancos depois repagam a União. E essa despesa financeira, ela não está limitada pelo arcabouço fiscal. Sim, explicitamente. Não estou aqui dizendo que tem uma interpretação. Não está limitada. Mesmo os que confundem, depois dizem, não, eu sei que não está limitada, mas isso pode ter um impacto na economia, na dívida. Tudo bem. E aí a gente pode fazer um debate de mérito sobre isso. Não um debate legal e jurídico, porque não é o caso aqui, só para deixar muito bem Mas claro. o senhor já pode antecipar aqui para nós qual será esse superávit previsto? O senhor vai entregar nos próximos dias o projeto de lei orçamentária? 0,5% nós vamos buscar o centro da meta. O centro Dessa da meta, forma. entendo que sem Sem a banda, sem considerar a banda. Nós vamos buscar o centro da meta para o ano que vem, 0,5%. E a partir daí, seguindo uma trajetória de superávit primário, a gente passa a ter superávit primário no país. Mas hoje o governo tem uma interpretação de que ele não pode seguir o centro da banda de forma optativa, digamos assim, que o orçamento impositivo ele obriga a seguir o piso da banda. Isso vai mudar? Veja, é uma interpretação jurídica para dizer o seguinte, quando você apresenta um relatório bimestral, quando você apresenta uma prestação de contas para o Tribunal de Contas da União, você tem que ver tudo que eu preciso executar por imposição do Congresso e como eu justifico esse cumprimento. O que eu estou dizendo não é isso. O que eu estou dizendo é que o ministro Bruno Moretti e eu, nós vamos apresentar nos próximos dias a peça orçamentária para o próximo ano. O nosso compromisso é buscar o centro da meta. Por que esse compromisso? Aqui para deixar claro o compromisso político do presidente. A partir do ano que vem, depois de ter reconstituído o orçamento público, dado transparência, revisto algumas distorções,
Nós vamos ter superávit primário no país e esse superávit primário veio para ficar. Não tem, Simples assim. não teria uma possibilidade de aumentar esse esforço na entrega do projeto. Não entendi, Não, desculpa. o senhor falou de um superávit de 0,5. O senhor tem dado sinalizações de que haverá, para busca de credibilidade, porque hoje a política fiscal do governo está em xeque no mercado financeiro. Um dos sinais disso são juros futuros, né, com valores bastante elevados. O senhor já deu declaração. Qual é a sinalização, voltando à primeira pergunta, né, da Mari, qual é a sinalização que o senhor passa? A gente está aqui discutindo o projeto, o senhor está aqui na função de porta-voz da campanha do presidente, então gostaria de saber do senhor qual é a sinalização que o senhor pode passar nesse campo fiscal. O senhor falou um pouco aí, mas um pouco do histórico que o senhor entende. Qual a sinalização em relação ao arcabouço, a buscar esse reforço, que afinal de contas é a busca também da credibilidade, para dar tranquilidade de que as contas públicas estarão num caminho de sustentabilidade. Eu fiz só essas explicações porque, como ministro da Fazenda incumbente, parte da Entendi. sinalização de credibilidade vem do que você fez. Então, é Sim. fácil para a oposição dizer nós vamos criar um conselho superior. Vive atacando a instituição, propõe dialogar com a instituição. Isso não tem credibilidade Não, sim, nenhuma. é só... Então, o que eu estou dizendo é parte do que a gente sinaliza para frente tem âncora no que a gente está fazendo. Não teve nenhuma medida fiscal que passou esses 3 anos e meio que não teve compatibilidade orçamentária. Se passou, a gente foi para o Supremo e ganhou. Diferente do governo anterior. Então, isso, por exemplo, eu estou de novo retomando o que a gente fez, mas estou dizendo, isso vai seguir sendo feito assim. Isso vai seguir sendo feito assim. Superávit. Eu disse, o presidente Lula conseguiu fazer superávit os 8 anos dele anterior, então é falar de passado, conseguiu fazer reserva internacional, conseguiu ele o grau de investimento para o país, que a gente perdeu depois, e nós devemos buscar para frente grau de investimento para o país. Isso é fundamental que a gente tenha, obtendo bons resultados fiscais, sendo responsável. Essa é a sinalização. Eu vou entrar um pouco no que a Adriana está me perguntando. Tem algumas coisas que a gente, de novo, retomando o que a gente fez, mostrando que a gente não está prometendo coisas diferentes do que a gente está fazendo, talvez em termos de ritmo, em termos de magnitude, mas o compromisso é o mesmo, democrático e de ajustar as contas públicas. Esse sempre foi o compromisso do ex-ministro Fernando Haddad e meu compromisso na Fazenda. A gente, inclusive, queria fazer um ajuste mais rápido nessa gestão. Não conseguimos, por uma série de razões. Mas declaramos essa intenção a todo momento. E para frente, de novo, o trabalho do ministro da Fazenda, de um próximo governo do presidente Lula, é todos os dias melhorar a condição fiscal do país. Como? Reduzindo o gasto obrigatório. Mas vamos dizer como? A gente há 2 semanas atrás aprovou redução de gasto obrigatório no Congresso, por proposição do ministro Bruno Moretti e minha para os presidentes Davi Alcolumbre e Hugo Mota. Há 2 semanas atrás nós fizemos redução de gasto obrigatório. E já colocando no orçamento do ano que vem, para o ano que vem, falando de futuro, Mas tem uma isso redução não de 10 reduz o bilhões. gasto total, né? Do governo. Reduz o gasto total obrigatório. Isso. Porque mas- você abre espaço fiscal discricionário para tomada de decisão. O gasto discricionário maior, ele permite que você invista mais e ele também dá margem para você, por exemplo, fazer contingenciamento, se for necessário. Porque obrigatório você não pode contingenciar. O discricionário, você tem margem de manobra para se tiver uma crise, por exemplo, internacional, com guerra, com crise geopolítica, você tem mais espaço de gestão orçamentária. Mas aí E eu nós volto à estamos minha garantindo isso para o ano que vem. questão. Eu não estou parando por aqui, eu estou dizendo que esse é um ponto que ancora as expectativas, porque nós estamos dizendo, nós vamos controlar gasto obrigatório. Ah, mas vocês não estão fazendo. Estamos fazendo. Para o ano que vem, nós vamos seguir tendo limite de gasto para o ano que vem, garantindo também o ano que vem que a arrecadação do país vai vir a mais do que a despesa. Então, nós começamos a fazer ajuste. Já estamos fazendo ajuste. E o que nós vamos garantir com a despesa, que está limitada pelo arcabouço fiscal? Esse crescimento, dado esse limite, ele vai ser, no geral, maior do que o obrigatório. O gasto do país, o ano que vem, limitado, vai ser maior do que o gasto obrigatório. O que isso está mostrando? Que nós estamos criando espaços de liberdade fiscal, de possibilidade de investir, de tomar decisão política no que nós vamos fazer. Nós estamos vivendo disrupções no mundo. Inteligência artificial, crises geopolíticas que pedem olhares sobre transformação ecológica, minerais críticos e outros temas.
Vamos aproveitar esse grau de liberdade para encarar a guerra, para encarar uma política de investimento que seja bem condizente com o mundo. Agora, não paro por aí, não. Isso é um exemplo de efeito que tem para o ano que vem. Mas nessa trajetória, continuar revendo o gasto obrigatório, eu tenho falado sobre isso Onde, ministro? em vários lugares, olhando para os benefícios sociais, por exemplo. É possível olhar, garantindo que o compromisso de garantir que as pessoas vão seguir sendo atendidas, os direitos dos mais carentes, pobres e hipossuficientes vão ser atendidos, é do presidente Lula. Não adianta vir a oposição que sempre defendeu algo diferente e dizer, não, a gente não vai dizer como, nós vamos garantir o direito do mais pobre. Quem garante o direito do mais pobre sempre foi o presidente Lula, desde sempre. Ancorando no passado para projetar o futuro. Mas isso significa que vocês poderiam eventualmente discutir uma desvinculação com o aumento do salário mínimo para despesas de benefícios Isso não está em previdenciários? discussão. Mas melhorar a eficiência dos programas sociais está em Ou discussão. crescer num ritmo menor, então? É um de ganho real benefícios? menor. É. A gente fez isso com o salário mínimo. O salário mínimo em 2024 tinha a regra do salário mínimo, que é a regra clássica, INPC do anterior, PIB de 2 anos antes. Hoje ela está limitada com o crescimento global do arcabouço. Mas os benefícios e o salário mínimo, eles podem passar a ter ganhos reais diferentes, em magnitudes diferentes, eventualmente? Nós não estamos discutindo isso. Tá. Mas veja, qual que é o objetivo geral? É você dar racionalidade para o orçamento. Nós estamos buscando isso. Uma das medidas que a gente fez agora é espécie de ajustes e reformas por dentro dos pisos. O próprio pé de meia, que é mais de 10 bilhões de reais, entrou no piso da educação. Agora a receita de óleo, que é muito variável, sai do piso da saúde. De modo que você não vai comprometer com construção de hospital, contratação de equipe médica, se você não tem condição de sustentar isso no tempo. Nós estamos fazendo isso. O senhor acredita de que modo essa a dar mudança que foi racionalidade. feita, então não precisa mexer com a correção dos gastos com educação e saúde para fazer caber dentro do Estou arcabouço dizendo que nós fiscal? estamos fazendo isso. Agora, Nós estamos fazendo isso. E o objetivo é Mas dar... a reforma que vocês fizeram já basta para conter. Não, acho que a gente tem que fazer mais reformas nesse sentido. Mas de dar quais- racionalidade. Quais seriam os próximos passos? Até para a gente poder esclarecer, né, o eleitor e ele saber o que esperar, né, Claro. nessa frente. E aproveito para perguntar os próximos passos do lado de gastos e se vai haver novas investidas pelo lado da receita também. Veja, o lado da receita, que é importante que a gente fale aqui, existe uma espécie de mito que foi criado de que a gente aumentou tributo no país, de que isso foi uma sanha arrecadatória. Isso é mentira. Isso é mentira. Hoje o que nós conseguimos fazer, depois de 3 anos e meio, foi manter o mesmo nível de despesa em proporção do PIB, em torno de 19,2%, 19,3%, que é um padrão histórico de gasto no país. Não houve um aumento desmesurado. De novo, você pode ter sazonalidade. Tem até editorial que pega um período específico de trimestre em que houve pagamento de precatório e diz, olha só o resultado. Vamos ver se nos próximos trimestres, quando você tem o ajuste sazonal, se vai sair também editorial reconhecendo essa mudança de sazonalidade. Então, o que eu estou dizendo aqui é que a gente tem que seguir buscando esse equilíbrio e contem aí com a equipe que tem hoje para seguir melhorando as contas. Ministro, uma das críticas, em 2024, o governo ensaiou um pacote de medidas que ele chamou na época de contenção de gastos, que veio junto com a mudança no imposto de renda, na tributação do imposto de renda para a pessoa física. E eu pergunto ao senhor que naquele momento, boa parte, a gente viu depois, dessa economia que teve com ajuste, né, em alguns programas, foram usadas para aumento de outros gastos. Isso tem sido uma tendência no governo Lula. Abre-se um espaço e você pega esse espaço e faz mais despesas. Essa é uma crítica recorrente de quem está acompanhando as contas públicas ao longo dos anos. E há uma resistência muito grande do partido, do PT, em fazer esse ajuste pelo lado das despesas. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre isso e voltar a perguntar, eu tenho que... qual a sinalização, o que pode ser feito dentro dessas despesas obrigatórias e se novos gatilhos serão feitos para reforçar o arcabouço. Eu entendi que sim. E que seriam alguns outros gatilhos, se o senhor puder antecipar alguns deles para a gente aqui.
Veja, o PT ele tem um compromisso com algumas áreas que são vitais e importantes para o país. Então a gente tem visto, inclusive nessa gestão, resultados bastante satisfatórios do ponto de vista da população, do bem-estar geral. Nós estamos falando de inflação sob controle, nós estamos falando de desemprego na mínima histórica, nós estamos falando de ganho de renda para o trabalhador. Hoje o trabalhador que ganha até R$ 5.000 não paga imposto de renda. E a gente fez isso com neutralidade fiscal, porque os mais ricos vão pagar a conta. Não teve impacto fiscal isso. E estruturalmente essa conta vai ser paga. Muita gente diz, mas ainda não está entrando o pagamento dos dividendos. De fato, a gente esperava que fosse ter uma série de ajustes societários e dilações de tempo para não ficar sujeito à tributação. Mas isso veio para ficar. Não tem como fugir disso no tempo. Então, eu acho que tem um compromisso histórico do partido com coisas importantes e que eu me honro de defender gastos na saúde, na educação, na ciência e tecnologia, não tenho nenhum problema com isso. O que a gente faz, do ponto de vista da equipe econômica, é equilibrar isso para garantir que haja um limite no crescimento da despesa. Então, quando a gente faz esse tipo de, como você mesma disse, Adriana, a gente em 2024 já fez um movimento de diminuir o gasto obrigatório, equacionar algumas questões que eram problemáticas. Abriu um espaço dentro do limite. E aqui só para ficar claro, não é que se abriu um espaço para fora do arcabouço. Não, Sim, se abriu um limite fiscal dentro do arcabouço. Isso foi ocupado, você tem razão. E muita gente critica e fala, não, você devia ter aberto esse limite e não dado fôlego discricionário para o país. Você devia ter usado para pagar dívida. Muita gente diz isso. Agora, a quantidade, o volume da nossa dívida é um volume que está bastante independente hoje do resultado primário do fim de ano do governo. De 24, 25 e 26, quando a gente tem a regra fiscal operando 100%, o que explica o crescimento numérico do nosso endividamento é a taxa de juros. Mas a E eu taxa não de estou juros, de aqui alguma empurrando forma, competência. Não. resultado, é resultante desse comportamento fiscal, dessa Também. insegurança sobre o que vai acontecer com as contas Isso, públicas, eu com a expansão reconheço das isso. despesas acima. O que a gente precisa deixar claro para as pessoas é que assim, não é que o governo está fechando o ano com rombos enormes e isso causa o endividamento do país, porque isso não é verdade. Em 24, 25 e 26, quando a gente teve a nova regra fiscal, estou falando da nova regra fiscal, ela conseguiu diminuir o resultado negativo do governo no fim de todos os anos. O que ela não conseguiu fazer, e a crítica aqui tem o seu lugar, ela não conseguiu diminuir a taxa de juros. Por isso que nós precisamos seguir com ela e aprimorar a regra fiscal. Não dizer o seguinte, o que o país tem vivido, Adriana, desde governo Temer e Bolsonaro? A regra fiscal tem mudado. Porque o teto de gasto, eu ouvi o debate na época, também teve uma questão de credibilidade. Pô, não se Sim. pode mais ter Tá faltando credibilidade. credibilidade? Eu acho que nós precisamos, eu acho que não falta credibilidade, mas eu gostaria de ter mais credibilidade. Mas qual será a Na regra proposta de fiscal. aprimoramento? Porque o senhor só falou genericamente assim dos parâmetros, mas não. Não, eu falei genericamente. Os gatilhos também, o senhor não falou. Falei, não, veja, tem gatilho de pessoal pro ano que vem. O ano que vem nós Mas vamos ter isso um já gasto está aprovado. Quais seriam os próximos mais aprimoramentos? gatilhos nesse mesmo sentido. Olhando para os nossos gastos obrigatórios que crescem mais do que o limite geral do arcabouço, revendo os programas sociais. Olha o que a gente fez com o BPC. A gente tem falado muito do BPC. Primeiro, o BPC é importante para as pessoas que são mais idosas, mais velhas e não conseguiram contribuir com previdência. Ou para quem tem incapacidade e tem alguma deficiência física que não tem condição de prover a própria subsistência. O que a gente viu no BPC? De 25% a 30% dos deferimentos, das concessões dos benefícios, estavam sendo dados pelo judiciário, sem padronização. Então, basicamente, o Executivo Federal não estava conseguindo controlar uma política pública. Nós fomos ao CNJ, aí sem diálogo institucional, sem balela. E o CNJ disse, não, nós vamos ajudar vocês a criar uma espécie de padronização para que a gente tenha uma gestão unificada do BPC. Esse tipo de medida, além de biometria, para evitar que pessoas mortas sigam recebendo. Você acha que um pente fino é mais eficaz do que fazer corte de gasto? Não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que nós temos que seguir fazendo o esforço para garantir a eficácia da política pública e isso diminui o gasto do país. É isso que eu estou dizendo. Mas vocês podem criar um limite orçamentário para o BPC, a exemplo do que foi feito no seguro-defeso e como já funciona no Bolsa Família, tem um limite orçamentário e o governo vai administrando e aceitando as pessoas conforme essa disponibilidade de recursos. Veja, a gente tem tratado de várias medidas de flexibilização da gestão orçamentária nessa linha. E eu vejo com bons olhos. Não especificamente em relação ao BPC, mas acho que tem uma série de políticas que quando você trata com controle de fluxo, que é o nome que a gente chama,
você dá um estímulo para o gestor, que muitas vezes é um gestor que está na ponta, não é um gestor de Brasília, a buscar extirpar da lista de beneficiários pessoas que eventualmente já mudaram de vida, a condição não é a mesma de quando teve a concessão do benefício, para você abrir espaço para quem precisa. Então, esse tipo de medida é a medida que eu vejo com bons olhos e é bem-vinda para a próxima gestão. Ministro, no início do governo, a equipe econômica disse que a dívida pública não ultrapassaria 80% do PIB. A gente tem essa declaração aqui em reportagens da Folha de São Paulo. E ela já está em 81,9%. E eu pergunto ao senhor, ultrapassaremos os 90%? Qual a estratégia para a dívida? O senhor já falou um pouco do diagnóstico no início da nossa conversa, de como o senhor vê o crescimento da dívida. E eu queria saber, a dívida é o principal indicador da solvência de um país, das finanças de um país, né? Então, e esse número, ele tem causado, esse crescimento são quase 10 pontos percentuais de aumento no governo Lula. Como é que o senhor vai tratar esse tema e qual a estratégia para que, se tem alguma estratégia em relação a isso? Veja, a prova de que nós nos incomodamos com o crescimento da dívida pública é isso que você disse. Como meta, a gente sempre buscou melhorar a situação fiscal para não ter um crescimento da dívida pública como nós tivemos nos últimos tempos. E o papel do ponto de vista fiscal, eu não estou dizendo que a gente já fez 100%, mas o esforço que nós fizemos, nós aprovamos quase tudo no Congresso do que a gente mandou. Mas a dívida pode virar um parâmetro, algo assim? Veja, a dívida Fiscal? a gente tem que olhar com cuidado para a dívida pública. Porque para as pessoas entenderem, qual que é o problema da dívida pública alta? O problema é que você estabelece como patamar de taxa de juros a dívida que o Tesouro toma. Esse é um problema que nós temos. Então, se o Tesouro Nacional, que é quem mais tem solvibilidade, que é quem mais pode pagar por uma obrigação que contrata, paga uma taxa de juros alta, qualquer outra empresa grande, empresa pequena, família, agricultor, vai pagar mais do que o Tesouro. Então, isso atrapalha as empresas. E é com isso que eu estou muito preocupado. Porque, veja, tem aparecido no debate, Adriana, mas tem risco de solvência. Isso está fora de questão. Então, além de não ter problema nenhum internacional, nós somos credores líquidos internacionais. Do ponto de vista interno, a dívida está sob controle da gestão da dívida pública. Eu não estou falando que está bom o patamar. Eu me incomodo com o patamar, tanto que você tem declaração de antes que a gente queria que não ultrapassasse 80%. Então, nós vamos seguir fazendo esse esforço para a dívida não crescer. Até porque não só olhando para o Tesouro, mas olhando para as empresas, para as famílias. A taxa de juros do Brasil precisa cair. E o que eu tenho dito? Só para informar as pessoas, e no momento de eleição as pessoas têm elemento para raciocinar. Tem uma série de razões que explicam juros altos no país. Mas também, como a Mariana estava dizendo agora há pouco, a situação fiscal tem a sua interferência. Ela não é a única explicação, como muita gente quer fazer crer. Não é. Mas ela é um elemento importante. Por isso que nós precisamos, como nós fizemos nesses 3 anos e meio até agora, na próxima gestão, gerar e aumentar essa credibilidade. Manter regra fiscal. Não adianta vir falar agora que vai rever a regra fiscal. Uma regra fiscal que controlou gasto público. Não controlou juros. Não, vamos fazer a próxima etapa, a próxima milha. Porque foi uma regra fiscal que equilibrou o país. Nós tivemos inflação sob controle, desemprego em mínima histórica. O país cresceu. Nós tivemos abertura de novos mercados. Nós conseguimos retomar investimento no país. Foi o governo que mais fez concessão de rodovia. Tem um problema dos juros e endividamento? Tem, eu estou reconhecendo que tem esse problema. Em vez de jogar tudo fora, nós recompusemos o orçamento da saúde, recompusemos o orçamento da educação. E esses 3 anos e meio, eu até agora há pouco não te respondi a questão das receitas, eu trato desse ponto de novo. Eu saí ali no momento e me perdi na resposta. Eu volto. Mas nós fizemos esses 3 anos e meio um esforço enorme. Não pode a gente dizer, não, vamos voltar com a bala de prata, de dizer que assim, se privatizar tudo, se criar uma regra nova, vamos criar um conselho superior, porque eu estou reconhecendo que nós precisamos melhorar a situação para frente. Concretamente, no momento que a gente vive, a gente precisa comparar os projetos. Qual projeto tem mais credibilidade? Essa é a pergunta que eu me faço.
Ministro, o senhor falou numa entrevista recente sobre uma tática para evitar a pejotização excessiva nas empresas. Isso foi interpretado por muito analista e também a oposição aproveitou para falar mal do governo, interpretando isso como uma nova taxa, um novo tributo a ser cobrado das empresas. Como é que isso funcionaria? O senhor já desenhou essa... Veja, não é um novo tributo. Existe há muito tempo uma contribuição que quem contrata um trabalhador paga para a Previdência. Chama contribuição previdenciária, está previsto, né? Passaram os governos anteriores, ninguém reviu isso. Então, essa é uma contribuição que já existe e ela tem por finalidade fontear a previdência dos trabalhadores. O que o Ministério do Trabalho levantou, tem um levantamento robusto sobre isso, é que passou-se por um processo de simplesmente trocar o trabalhador formal, que é um trabalhador que não é um empreendedor, não necessariamente é um empreendedor, não necessariamente está fazendo a sua atividade por conta própria, ele segue sendo um empregado da empresa. Só que a empresa, para não pagar a contribuição previdenciária, exige que aquele empregado saia, deixa de ser um empregado contratado e se torne uma pessoa jurídica, porque ela não paga a previdência. O que nós temos identificado e nós estamos dizendo é que esse trabalhador ele vai precisar da Seguridade Social do país. Se um dia ele se machucar, se um dia ele se aposentar, ele vai bater as portas da Previdência e vai dizer, olha, eu estou aqui, eu sou um trabalhador, eu preciso da Previdência. Eu não fiz a minha Previdência privada, porque eu não era empreendedor. E quando tem abuso da forma, quando no fundo você tem uma pessoa que é empregada, tem vinculação, tem subordinação, tem jornada de trabalho, bate ponto, entre aspas, ela precisa ter esse respaldo do ponto de vista de não ter uma burla. E quem acaba sofrendo, como sempre, como a gente vê no país, é a Previdência Social, que vai ter que arcar com uma despesa que durante toda a vida do trabalhador não foi custeada. Mas então é uma taxação que não existe hoje, é uma nova taxação Não. sobre as empresas que Não é fazem uma nova isso. taxação. Mas Não hoje é a uma nova contribuição taxação. previdenciária incide sobre folha de pagamento. Isso é uma Isso. outra relação, né? Uma relação entre duas empresas. Você pode discutir aí se isso está sendo usado de forma abusiva ou não, mas isso é um fato, né? Como que seria essa cobrança, né? Qual que seria a base disso, né? Legal e inclusive de cálculo. Não, você precisa mexer na lei, né? Não estamos falando de que vai fazer isso da minha cabeça. Tem que discutir isso com o Congresso Nacional e mostrar que se você tiver uma apuração de abuso, você pode cobrar o que é devido, não é novo, o que é devido do empregador que tem uma pessoa que era Ou a contratada. contribuição de 20%, por exemplo, do empregador. Se ele burla a regra do empreendedorismo, que é uma regra boa, veja, se tem uma relação entre duas empresas, não tem que ter contribuição previdenciária. Agora, o que nós temos recebido é que muitas vezes não é uma outra empresa. Qual vai ser o parâmetro do que é abusivo ou não? A gente pode discutir isso. Eu tenho dito que assim, tem uma média que as empresas têm de contratação direta, contratação de empregados da própria empresa, e o que elas terceirizam, porque a terceirização é legítima, é razoável, tem lei, as pessoas cumprem, tá tudo bem. Agora, se você tem uma empresa que não tá longe da média nacional, e você tem apuração de que ela pode ter, de fato, incorrido num abuso de forma, por que não cobrar o que é devido ao trabalhador e ao país? Essa é a pergunta que fica. Então você pode estabelecer uma média e dizer quem são outliers, pode inclusive ter um espaço para justificar. Não, a gente tem aqui uma característica específica, a empresa é intensiva em tecnologia. O que é importante dizer é que a gente tem visto, por exemplo, na situação de alguns empreendedores, essa migração pura e simples. A situação real da pessoa não muda. O que muda é o formal, para fim de não ter pagamento previdenciário. E como não muda na prática o que a pessoa é, o trabalho que ela faz, ela vai precisar da previdência depois. É isso que eu estou dizendo. Então, o que eu estou querendo ser é consequente com as demandas que a Previdência Social vai ter. E também tem na agenda algum tipo de mecanismo para reduzir o custo trabalhista das empresas? Sem dúvida. Vocês fizeram uma discussão sobre desoneração da folha. Houve uma solução aí até 2027, mas o que a gente está falando aqui é que muitas empresas acabam pejotizando para reduzir custo trabalhista. E essa questão ainda não foi enfrentada até aqui. Como é que um eventual governo Lula 4 enfrentaria isso? Não, eu estou disposto, inclusive, a discutir a questão da migração da tributação da folha para algum outro parâmetro, como o faturamento, por exemplo, como já tem proposta. Qual que é o problema da desoneраção da folha que a gente lutou para acabar e conseguimos? É que ela escolheu os setores. Então, eventualmente, uma discussão de reforma tributária mais geral da tributação corporativa, está na hora de fazer isso. Mas, E esse é um debate para o próximo, ministro, quando pro o próximo governo governo. negociou com o então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né,
a prorrogação da desoneração da folha que termina em 2027, portanto, é um problema para 2027, né? O Não, primeiro. não é um problema, é uma solução. Não, ele falou, o ministro Haddad sinalizou com o que o senhor acabou de falar. E isso acabou não sendo discutido. Qual vai ser um foco inicial Tô dizendo, da. isso está no nosso horizonte, sim, da próxima gestão, melhorar a tributação corporativa. De novo, a tributação no Brasil, ela é problemática, ela é muito confusa e ela gera contencioso, ela gera gasto burocrático. Tudo que nós estamos fazendo é para racionalizar a tributação com o compromisso de não ter aumento de carga. De que forma isso pode ser feito? A gente já fez, inclusive, vários estudos. Você pode estudar a migração da folha para o faturamento, por exemplo, mas não fazendo o que a gente chama de cherry picking de setores a depender do lobby ou não dos setores. Vamos fazer para a economia, vamos fazer de maneira estrutural, como a gente fez com o consumo. Para todo mundo? Pode fazer para todos os setores da economia. Mas Essa é a linha. como compensar Não, isso? no faturamento. Você muda de um lado, com o mesmo compromisso. Você tira da folha de pagamento dos salários para não onerar a contratação de empregado e poderia ter uma troca sem perda ou ganho de arrecadação para o faturamento das empresas. Esse é um debate factível para toda a economia. JCP, que é um tema bem específico, as pessoas muitas vezes não conhecem, que é juros sobre capital próprio, que é um jeito das empresas remunerarem os acionistas que colocam capital na empresa. A gente apresentou, inclusive, à luz do que existe em países desenvolvidos, que já debateram esse tema, como a gente pode ter tributação de JCP ou numa nova modalidade melhor, inclusive já debatida com vários setores. Aprovado. A gente aumentou a tributação do JCP na retenção da fonte para que não fique diferente do que a gente tenha para outros setores. Era 15%, foi para 17,5%. Mas uma mudança mais profunda não... Não, a gente não precisa aumentar a carga, a gente racionaliza. Porque o que a Mariana me perguntou, desculpa, Mariana, é como que a gente melhora o custo das empresas, por exemplo, em relação a encargo trabalhista. Você não onerar a folha e passar a onerar uma outra base, como, por exemplo, faturamento, é um jeito de você não onerar a contratação de novos empregados. É uma resposta nesse sentido. E eu dou outra resposta ainda sobre isso. A gente aprovou, ainda também no ano passado, por isso que eu trato de passado olhando para o futuro, porque eu ancoro. Eu não estou falando de criar um conselho, apresentar uma PEC sem dar conteúdo nenhum. Eu estou falando de coisas concretas. A gente aprovou ano passado alíquotas mínimas para, por exemplo, quem é milionário no país, para custear, para dar fonte de financiamento para o Estado e fazer a desoneração de quem ganha R$5.000. Essa técnica de você estabelecer uma alíquota efetiva, ela é uma boa técnica para tributação. Em especial quando a gente quer racionalizar e dar simplicidade para a tributação no país. Eu ouço muita gente falar assim, não, pô, meu setor paga 34% ou paga mais de 40% no agregado de imposto de renda e CSLL. Aí você discute com o setor assim, então tá bom, então nós vamos criar, apesar de todas as regras que existem, vamos dizer assim, ó, você tem que pagar uma alíquota efetiva, que é sem fazer dedução, sem considerar prejuízo, vamos fazer uma alíquota efetiva de 15%? Esses setores que dizem que pagam 34%, que pagam mais de 40%, falam, não, alíquota efetiva de 15% eu não topo. Por que a gente não discute a alíquota efetiva e para de fazer um debate sobre nominalismo e que a carga tributária e vamos discutir concretamente? Porque mesmo alguns mais ricos do país que passaram a ter que pagar um mínimo de 10%, diziam isso também. Você vai desincentivar investimento no país. Esse modelo mas pagavam 2%, efetiva, Adriana. pode ser transferido para qual outros... A gente fez o imposto de renda para os mais ricos e podemos fazer, por exemplo, na discussão da tributação corporativa. Como assim? Como é que seria aplicado? Você Aplica um efetivo para as empresas, é isso? Pode ser. Por exemplo, você pode chegar ao seguinte, para instituições financeiras e dizer, a gente vai trabalhar com uma alíquota efetiva. Ou para um outro setor e vai dizer, vamos trabalhar, vocês estão dizendo que tem muita complexidade a tributação, vamos trabalhar com uma alíquota efetiva. Acaba aquela história de que eu pago mais. Isso. Porque você cria uma regra, e é uma regra de fácil verificação. Agora, ministro... Desculpa, pode perguntar. Não, eu queria, desculpa, voltar à questão, o senhor falou dos juros, né? Eu acho que é o grande tema da eleição desse ano, juros altos, né? E o governo e o PT têm colocado a culpa no Banco Central. O Banco Central tem uma meta de inflação que foi definida pelo Conselho Monetário, mas tem um adicional
que eu acho que o senhor não tocou, que são as medidas de crédito que estão, e elas não são, além desse do ano eleitoral, que são conhecidas, né, como bondades eleitorais, que o governo ativou o crédito, elas também atrapalham o Banco Central na tarefa de colocar a taxa colocar a inflação dentro da meta. Eu queria como é que o senhor vê essa dualidade, porque no início do governo a gente viu, vamos fazer uma harmonização da política fiscal com a política monetária. E isso, ao longo do tempo, não aconteceu, porque a gente tem visto medidas que colocam, acionam a atividade econômica. O governo não queria diminuir o PIB e acaba prejudicando o trabalho do Banco Central. Não é uma coisa alimentando a outra, um Veja, ciclo? algumas ponderações. Eu não boto a culpa no Banco Central. Eu estou dizendo que é um dado. Eu falei o governo em geral e Não, eu estou os esclarecendo, petistas. como nós estamos falando comigo, então eu estou dizendo, eu não estou botando assim, a culpa é do Banco Central. Eu estou dizendo, quando a gente olha para o número do Banco Central, o Banco Central publica esse número. Quais são os componentes que causam o endividamento público brasileiro, o endividamento do Tesouro? O principal dele é juros. É o Banco Central quem diz isso. Aí nós temos que discutir quais são as razões, as origens da taxa de juros alta, que é isso que eu me disponho a fazer. Então não é que eu estou empurrando o problema. Até porque no país as pessoas estão cansadas disso, de ficar um empurrando o problema para o outro. No governo Bolsonaro, a culpa da pandemia era dos governadores. Os governadores diziam que não era. Não pode ser assim. Então, de fato, eu sigo acreditando que nós vamos trabalhar juntos. A harmonização precisa ser cada vez maior entre equipe econômica do governo. Esses programas de crédito vão continuar no governo Lula 4 ou é uma coisa só para esse ano mesmo? Alguns programas de crédito, como Fundo Clima, como Ecoinvest, como Minha Casa Minha Vida, eles devem continuar Estou sim. perguntando financiamento para aplicativo. Não, isso é motoqueiro. pontual, para atender inclusive demandas dos setores. Você vai lembrar que no começo do governo, eu não vou lembrar a data específica, o governo apresentou um projeto de lei para tentar dar garantia para os trabalhadores de aplicativos. E não foi bem recebido, inclusive, por alguns setores dos próprios trabalhadores de aplicativo. Que diziam, não, a gente não quer ter um outro enquadramento, a gente está aqui... Então, assim, ouvindo os setores, e o ministro Boulos teve uma importância grande nisso, senta com os trabalhadores e o que vocês querem? Eles dizem, não, nós precisamos de crédito para poder trocar o carro. Porque senão a gente não consegue se enquadrar nas categorias dos aplicativos de compartilhamento de viagem. Então, veja, aqui o que nós precisamos ter, e de novo, o debate ele tem que ser bola no chão. Toda medida financeira do governo, que de novo, não é limitada pelo arcabouço fiscal que propõe explicitamente limitar a despesa primária. A medida financeira, ela tem que ter previsão legal, tem que ter previsão orçamentária. Isso tem. O que há é muita gente dizendo assim, não, mas você está estimulando a economia, mas você está fazendo estímulos em coisas que não são relevantes. E aí é um debate de mérito. Eu acho que tem que ser debatido isso, não tem problema nenhum. Inclusive a transparência, muita gente no mercado me diz, mas a gente às vezes não entende qual é o subsídio implícito, porque tem um custo de oportunidade do Tesouro fazer esse tipo de operação e isso causa indiretamente um impacto na dívida pública. A gente, quando aprova no Conselho Monetário Nacional as taxas, tem os estudos que embasam isso, então não tem dificuldade. Mas falta um relatório adicional. Pois não. Se essa é a questão, a gente está disposto a trabalhar em relatório adicional até para depois, como você sugere, fazer essa avaliação de quais despesas de crédito foram feitas e que não devem ser repetidas. Porque não foram bem, porque não conseguiram ter a externalidade de ganho social, de diminuição de poluição no meio ambiente, melhorar a vida das pessoas, e não seguir com elas. Mas eu tenho orgulho de algumas delas. O Ecoinvest, por exemplo, a gente usa a receita financeira do governo. Esse ano nós estamos mobilizando de 10 a 15 bi de Ecoinvest para dizer o seguinte, trabalhando com os bancos privados, todos os bancos privados, os bancos selecionam projetos que sejam biocombustível, biofertilizante, que sejam de IA para a indústria e que seja de bateria para o setor elétrico. Os bancos privados fazem essa escolha e tenta atrair capital externo. O que o capital externo diz? Eu vou correr muito risco de câmbio no Brasil. O Brasil tem bons projetos com boas margens, mas na hora que eu tiver que tirar o recurso do país e pagar a minha sede, talvez eu tenha risco de câmbio que tem muita volatilidade, como país emergente. Então o que o Tesouro está dizendo? Eu te dou um seguro de câmbio para o banco privado e o banco privado faz a escolha do projeto. Esse tipo de política eu acho que é boa para o país. Ministro, desculpa que a gente tem que
apressar o passo aqui. Por favor. Falar da taxa das blusinhas, que é um assunto que o presidente elencou como prioridade para ser discutido até a eleição, até porque tem o prazo de vigência da medida provisória que acabou com a taxa nesse momento. A equipe econômica já apoiou essa taxa lá atrás, inclusive quando teve reclamação da indústria nacional de que estava havendo uma importação excessiva. Ontem mesmo a CNI afirmou que foram perdidos mais de 100 mil empregos com essa redução de taxação. Depois da eleição, o governo Lula vai voltar a discutir isso, olhando para a indústria nacional, ou isso A orientação do presidente é aprovar o fim da taxa das blusinhas no Congresso. É uma orientação do E presidente. de uma maneira isso. definitiva, ou a gente vai definitiva. voltar a discutir isso depois? De uma maneira definitiva. É evidentemente que, como se trata de imposto de importação, você definitivamente coloca esse patamar, e agora é um imposto extrafiscal, que a depender da situação do mundo, de guerra e tal, ele precisa ser acompanhado. Agora, a orientação do presidente é que a gente vote em lei esse patamar de imposto de importação para esses casos de remessa. O que é importante ponderar, eu tenho dito isso para a indústria. Quando você olha o e-commerce em geral, ele cresce no mundo. Seja o e-commerce doméstico, então assim, as compras online dentro do Brasil, quanto as compras que vêm de fora. O percentual hoje para o varejo e para a indústria nacional, quando a gente pondera esses dois elementos, qual é o peso do e-commerce em casos como o da Casas Bahia, por exemplo? Ele é grande. O hábito de consumo mudou muito, em especial depois da pandemia para cá. Pra vocês terem uma ideia, no varejo, antes da pandemia, você tinha de 8% a 9% das compras feitas online. Hoje nós estamos em 20%. Então, mais do que dobrou a quantidade de compra online. Desses 20% de compra que é feita online, no caso do varejo, mas nos outros casos também, a maior parte é doméstico. É compra online no mercado nacional. São as próprias empresas ou concorrentes inovadores de tecnologia que fazem essa intermediação pela internet, pelo celular. E aí tem um componente externo, que é a reclamação da indústria, uma reclamação legítima. Mas a orientação do presidente é que essa taxa seja zerada pelo Congresso Nacional e nós estamos trabalhando para isso. O senhor citou o caso das Casas Bahia, né? A gente vê também outros casos de pedidos de recuperação judicial recentes, né? O Habib's, Tokstok, Marabras. Na esteira disso que o senhor comentou, de mudança de comportamento, mas também muito relacionada a uma piora nas condições de crédito, né? O senhor vê algum risco disso se alastrar com impactos econômicos mais profundos diante desse contexto de juros ainda elevados? Acho que é uma oportunidade boa, Ediana, de esclarecer para as pessoas, porque, claro, em período eleitoral sempre tem uma politização desses temas, e aí vai se dizer, o Brasil tem uma crise, as empresas estão todas elas em crise. E aí quando a gente olha para os setores, é claro que tem desafios. Vocês vão lembrar que há um tempo atrás, livrarias grandes, livrarias importantes começaram a fechar as portas, porque a gente teve uma mudança, as pessoas deixaram de comprar livro como estavam comprando antes. O que está acontecendo com o varejo nacional passa em grande medida por isso. Eu vou dizer bem claramente. O crescimento das vendas no varejo em 2026 aumentou em linha com o crescimento do PIB. Houve um aumento de janeiro a junho de 2026 de 2% das vendas do varejo em geral, de todas as lojas do varejo. Quando você decompõe, o comércio online tem crescido mais do que o comércio físico. Então aí você tem um primeiro elemento. Quando você compara pedidos de recuperação judicial, pedidos de falência do varejo com a indústria, com serviços, não aumentou. Não aumentou no agregado. O que aconteceu com algumas dessas empresas de varejo? Elas tinham fontes de receita, tanto da venda de mercadoria, então nós estamos falando assim, vender um sofá, vender um móvel, quanto de receita financeira, que você tinha lá o cartão da loja tal. E esse cartão, quando a empresa fazia a venda no crédito para um determinado consumidor, ela ganhava nos juros do cartão, na receita financeira do cartão e no móvel. Esse cartão ele foi perdendo espaço para outras soluções financeiras, fintechs. Então, a receita financeira também cai. E claro que você tem os juros. A política monetária contracionista, como nós temos no país, ela também tem esse papel de diminuir o acesso ao crédito, em muitos casos. Então, o que nós estamos trabalhando, assim, é, de novo, uma série de fatores para as pessoas entenderem. A Casas Bahia, especialmente, só para concluir, ela fez uma recuperação extrajudicial alguns anos atrás. Quando você olha o pedido de recuperação judicial da Casas Bahia, hoje ela diz, como a gente não conseguiu concluir o processo de recuperação de alguns anos atrás, está aqui agora um novo pedido de recuperação judicial. Outras empresas, como a Raizen, por exemplo, do Grupo Cosan,
que também tem recuperação extrajudicial, vai se recuperar. Inclusive renegociando dívida tributária com a Fazenda. Tem um Então, assim, viés político eleitoral nesses anúncios todos? É o que sem eu estou dúvida, entendendo da sem sua dúvida. declaração. Não, Desculpa, sem dúvida que tem. tem um Sem viés. dúvida que tem. Tem um exagero. Quer dizer assim que, Eles estão aproveitando esse com momento certeza. para Não, fazer. hoje eu vi notícia de que vai ter campanha ou anúncio, ou sei lá, programa de governo sendo gravado, programa eleitoral sendo gravado na frente de uma dessas empresas que pediu recuperação judicial. Veja, eu não tô. E é muito triste você ver uma empresa que emprega entrar em recuperação judicial. É ruim mesmo. E a gente tá. No caso da Raiz, a gente fez uma negociação para dizer: se tiver desconto dos credores privados, o governo também pode dar um desconto na mesma proporção. E nós Ministro, entendemos a necessidade. como afastar então o risco de uma crise de crédito que alguns especialistas dizem que está se avizinhando, que está próxima no Brasil? Com redução de taxa de juros. Essa é a questão. Aí eu pergunto para o senhor, recentemente o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele deu uma declaração de que o modelo de renda e crédito para crescimento se esgotou, que a saída é a produtividade, aumentar a produtividade do Brasil. Pergunto ao senhor, se o senhor concorda com essa avaliação do seu colega de esplanada e quais são os planos para o Lula 4 para melhorar a produtividade do Brasil, que muitos economistas dizem que é o grande gargalo da economia brasileira. Veja, eu concordo em parte. Eu acho que quando a gente quer dizer que a solução é uma só, eu acho que não é uma boa resposta, que é o que a gente viu aí nos outros anos, em especial no governo Bolsonaro, que prometeu soluções fáceis e não entregou nada. Quando a gente olha para a solução, você tem que buscar equilíbrio. Então, quando a gente tem ganho de renda para o trabalhador, você tem isenção de imposto de renda, você tem inflação sob controle, você amplia, diversifica mercado externo, aumentando mais de 500 mercados para o Brasil ter mercado, poder expandir o seu comércio internacional, inclusive para micro e pequena empresa, que é o que a gente está propondo hoje e já fazendo no país, e podemos aperfeiçoar isso para o futuro. Sem dúvida que é importante você manter uma política de valorização do salário mínimo, você ter um desemprego em mínimas históricas, controle de inflação, para que a demanda siga robusta. Nós não estamos falando de matar um pelo outro. Agora, sem dúvida que eu estou de acordo que nós vamos melhorar a produtividade da economia brasileira. Nós precisamos fazer isso. E esse gesto, ele vem como? Controlando o orçamento, gerando superávit, abrindo espaço para investimento público, no que não tiver apetite para a iniciativa privada, e com redução de juros, fazer com que a iniciativa privada venha, porque é a iniciativa privada quem vai fazer o investimento em larga escala no país. Nós temos que ter clareza sobre isso. Agora, o poder público tem o seu papel. E ao ter o seu papel e assumir o seu papel com transparência, com coerência, não dizendo... Porque muitas vezes o que se apresenta nas outras campanhas, dos outros candidatos, acho que todos os outros candidatos, apesar de se falar em equilíbrio fiscal, tal, se defende Estado mínimo. É Estado forte, Bukele, Estado forte na segurança pública, mas é Estado mínimo na saúde, na educação, na assistência social. É Estado mínimo que se propõe. O que nós estamos dizendo nós precisamos ter um Estado do tamanho certo. Um Estado que arque com as suas responsabilidades, mas que não gere problemas, não gere dificuldade para as pessoas. Por isso que eu defendo acabar com a declaração do imposto de renda. Por isso que a reforma tributária propõe o split payment, para facilitar a vida das pessoas. Mas o Estado tem o seu papel. E no mundo que a gente vive hoje, o Estado brasileiro precisa cumprir um papel de proteção da população, de proteção dos nossos empresários. Está aí o Trump que não me deixa desmentir. Mas, por exemplo, o senhor falou, a gente tem alguns indicadores positivos da economia. Muitos. E, no entanto, as pessoas têm uma avaliação ruim da economia. Elas reclamam da inflação, o aumento do preço dos alimentos. De alguma forma, o governo, ao incentivar o crédito agora na reta final desse mandato, estimulou ainda mais essa crise de crédito que a gente está falando. As pessoas estão tomando mais crédito no momento que a taxa de juros está alta, aumentando o endividamento das famílias, que já é alto. As pessoas não estão tomando mais crédito. Em que medida a gente vai desarmar essa bomba em um eventual governo Lula 4? Reduzindo taxa de juros, esse é o nosso foco. As pessoas não estão tomando novas dívidas. O que as pessoas têm dificuldade, em especial desde a pandemia, é em como pagar a sua dívida. As pessoas não estão conseguindo sair do rotativo do cartão de crédito. As pessoas não estão conseguindo pagar o crédito pessoal. Esse é o problema que nós vivemos no país. Então, eu acho que o que nós temos que olhar é para uma condição de não vender facilidade quando nós temos um trabalho duro a ser feito pela frente. Como foi o que a gente fez nesses 3 anos e meio? Exigir responsabilidade fiscal do país. De novo, eu vou insistir. As agências de risco vieram falar comigo inúmeras vezes. Em todas as situações, a avaliação foi positiva. A gente teve aumento de nota do país nesse período.
nesses 3 anos e meio. Inclusive, quando teve aumento de nota, eu lembro de economistas dizendo assim, mas não pode ter aumento de nota nesse momento, nós temos que o Brasil não merecia esse aumento de nota. Quando nós estávamos nesse processo de recomposição fiscal. Então veja, quando a gente exclui um pouco, como a Adriana colocou, o momento político, que é do embate, é natural, e você olha para os números que foi feito e para os compromissos que foram nos primeiros 8 anos do presidente Lula, com superávit, com reserva internacional. Agora, revisão de gasto tributário. O tema da receita, é importante que a gente insista na revisão de gasto tributário. O que é o gasto tributário? É benefício fiscal que é dado no país e que é muita coisa. E como muita gente não paga, muita gente acaba pagando mais. Então a gente precisa equalizar, que foi o esforço da reforma tributária. Eu acredito que com equilíbrio, avançando na credibilidade do arcabouço fiscal, a gente consegue reduzir taxa de juros e abrir espaço para o investimento público relevante. Ministro, muito obrigada. Chegou aqui o nosso tempo. Obrigada de novo pela entrevista, por aceitar nosso convite. Boa sorte. Obrigado a vocês, obrigado à Folha de São Paulo.